E aí eu me levantei, comecei a ler a palavra de novo, Deus começou a falar comigo durante esta madrugada. Aí eu vi que era a confirmação de Deus, que nós devemos ter a confirmação e a palavra de Deus em nosso coração, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão enviltados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum a tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade favorável. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá aos teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Glória a Deus, amém? Deus Altíssimo, Deus maravilhoso, na tua presença, Senhor, coloca esta palavra. Senhor, fala com o teu povo, fala comigo, Pai. Eu preciso, Senhor, que o Senhor fale, que através deste momento, Senhor, a tua palavra venha, Senhor, como espada de dois gumes em nossas vidas, em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. As Escrituras, a palavra de Deus, vai nos falar da descendência de Abraão, como nós ouvimos na quinta-feira, né, que Deus levantou Abraão e sua casa como sacerdote. Mas hoje nós vamos ver, neste sábado, o que aconteceu com a descendência de Abraão. Irmãos, quando Deus fazia aliança com o homem, não era Deus que quebrava a aliança, mas sim o homem. Esses dias eu estava falando com uma irmã, ela dizendo, mas como Deus tem quebrado a aliança que a gente tem feito, Deus tem quebrado. E me vinha essa palavra no meu coração, eu dizia para ela, irmã, a palavra de Deus, eu quero dizer para a senhora que a palavra de Deus não quebra aliança. Deus não é Deus de quebrar aliança. Quem quebra aliança com Ele somos nós. Porque nós não honramos muitas vezes o que nós falamos para Deus, né? Eu quero dizer para vocês que a história de Eli, e quando seus filhos, que eram sacerdotes, eles faziam tudo errado, eles começaram a fazer errado, eles começaram, irmãos, né, a tirar a primícia de Deus para os seus próprios sustentos. Eles começaram a roubar de Deus. Até mesmo eles começaram a pecar. Olha, irmãos, como acontece muitas vezes a minha queda,
e a queda dos irmãos. Nós começamos bem. Aqui as Escrituras falam que Eli, quando chegou um profeta e entregou a Eli que Deus tinha mandado a profecia contra a família dele. Irmãos, muitas vezes Eli, o povo chegava a Eli e dizia: Ofni e Finéias estão fazendo isso, Ofni e Finéias estão roubando, Ofni e Finéias estão pegando o melhor que a gente está entregando para Deus, para os nossos pecados. Porque naquela época o que acontecia era o seguinte: quando chegava um ano, cada pessoa levava uma ovelha, levava um bezerro para a remissão dos seus pecados, e entregava ali aos sacerdotes, entregavam ali para aqueles homens. Mas aqueles homens começaram a ver que vinha melhor, que tinham melhor, a gordura era melhor, que eles entregavam, com certeza no início eles entregavam para Deus, mas eles começaram a pegar as premissas daquele holocausto para Deus, para pagar o pecado do povo, e eles começaram a comer primeiro, aí deixaram o resto para Deus. E aqui nos mostra que Deus nos alerta. Deus, Ele alerta a nós, Ele fala com a gente, diz: olha, tu está pecando, tu está errando, né? E Deus está falando contigo através da oração, Deus está falando contigo através da palavra, Deus está falando comigo, diz: olha, não faz mais isso. Né? Hoje nós temos a graça, hoje nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador. Se fosse na época do Antigo Testamento, nós já estaríamos mortos, porque nós estávamos errados e não chegávamos na presença de Deus. Hoje, irmãos, quando eu quero dizer que através desses dois homens, que eram sacerdotes, foram escolhidos por Deus, eles erraram, mas veio a mão de Deus sobre eles. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, Deus nos avisa. Deus diz assim: ora pelo teu filho. Deus diz assim: ora pela tua mãe. Deus diz muitas vezes, até mesmo em sonho, Deus diz: olha, levanta e ora por fulano, ora por ciclano. Irmãos, o inimigo ele se levanta, mas eu quero dizer para vocês, nós muitas vezes que oramos, buscamos, jejuamos, e muitas vezes buscamos a Deus, as lutas vêm dentro da nossa casa. As pessoas elas não estão mais tendo forças para orar e buscar a Deus dentro das suas casas. As pessoas elas estão reclamando de Deus, elas estão dizendo: olha, se eu oro, se levanto dentro de casa, se eu orar, se levanto no meu trabalho, se eu buscar a Deus, mais e mais a luta vai continuar. Então eles ficam com medo e não oram. Diminui a oração. Eu poderia ter feito diminuir as minhas orações, sim, mas eu quero dizer para vocês, Deus, Ele quando está conosco, Ele disse muitas vezes que nós não teríamos, que as coisas não seriam fáceis aqui, que as coisas aqui neste mundo não seriam fáceis. Assim como nós olhamos para esses homens, que todo ano as pessoas, era fila e fila de pessoas levando ovelha, levando até mesmo pombos, para aqueles que não tinham muito, para pagar os seus pecados, a remissão dos seus pecados, mas aqueles homens, eles transgrediram uma promessa de Deus. A transgressão de uma promessa de Deus. Eles começaram a promessa que Deus fez, eles começaram a transgredir. E eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que e Deus, Ele prepara tudo, irmãos. Mesmo antes de nós sabermos que vai acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer na tua vida. Esses dias até eu estava falando com os guris lá no serviço, e eles estavam falando sobre brigas, né? E aí até veio um assunto do seu sobrinho, irmão. E eu digo assim, eu digo para eles assim: olha, irmãos, olha, meus amigos, eu quero dizer algo para vocês. Sabe que não aconteceu algo muito que tem uma mãe,
tem um pai, tem uma avó, tem uma tia, tem uma família que estão orando. Eu quero dizer para ti, e aí teve um deles que diz, olha, tu sabe que eu comecei ali na igreja, e se eu não fosse na igreja, se eu não procurasse a Deus, eu já não estaria mais aqui neste mundo, porque eu era terrível. Para vocês verem, Deus alertando, e ele disse, olha, a última coisa que aconteceu na minha vida, eu fui para a presa, e eu fiquei lá durante 4 anos, por um erro que eu não cometi, mas que eu omiti. É isso que acontece, irmãos. E aí eu saí de lá e disse, eu comecei a procurar Deus. Então, irmãos, quando nós procuramos a Deus, buscamos a Deus, e quando nós deixamos a Deus também, o mal acontece. As coisas acontecem na nossa vida, porque nós procuramos. Assim como Ofni e Finéias, eles acharam a morte. É toda a descendência de Arão, através de Ofni e Finéias, morreram. Eles não chegaram, eles chegavam numa certa idade e eles morriam, porque foi Deus que deu o decreto desta morte para eles, para todos eles. Quando aconteceu isso, foi uma guerra. Israel foi a guerra contra os filisteus, e os filisteus eles tinham, Israel ele tinha tudo que era a guerra que tinha, eles levavam a arca da aliança, porque a arca estando com eles, a presença de Deus estava com eles. Só que nesse dia, nesta guerra, neste momento, Deus não estava. Deus não estava. É triste de falar, Deus não estava com eles. Então o que aconteceu? Aconteceu que os filisteus roubaram, levaram a arca da aliança com eles. E Ofni e Finéias morreram naquele lugar, os dois. Assim como nós lemos aqui. Como nós lemos que os dois morreriam ao mesmo tempo. Morreriam no mesmo dia. No 34, onde nós lemos. E o 35 diz assim, e eu suscitarei para mim, olha só, um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá e inclinará-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço do pão. Olha só, quando Deus fala, quando Deus dá a resposta que se levantaria. Irmãos, você sabe da história de Ana. E quando eu volto lá atrás da história de Ana, que não podia ter filho, Deus já estava preparando um profeta. Deus já estava preparando um profeta segundo o coração dele, diz a palavra. Segundo o coração de Deus, ele já estava levantando Samuel, o jovem Samuel, que foi escolhido até mesmo antes de nascer. Deus precisava tirar esses homens cruéis. Deus precisava tirar esses homens que estavam errados. Mas ele precisaria de um. Ele precisaria de um profeta. Ele precisaria de um para julgar o povo. E assim ele levantou a Samuel, o profeta Samuel. E foi maravilhoso a trajetória de Samuel. Porque Samuel estava na casa. Samuel estava com Eli. E ali Samuel olhando tudo aquilo ali, irmãos, com certeza ele não tinha coragem talvez de chegar para Eli e falar. Mas teve algo que aconteceu, que quando Deus fala com Samuel, Deus chama Samuel ali. Samuel está deitado, a hora que vai se deitar, Deus chama ele.
pelo nome Samuel, e ele pensa que é o Eli que está chamando ele. Irmãos, eu quero dizer algo que me veio esta noite, esta madrugada, que para vocês verem, para vocês ouvirem, que aqui Deus já não falava mais com ele. Deus já não falava mais com eles. Nem Eli ouvia mais a voz de Deus. O pecado já tinha entrado dentro da casa dele. E ele estava descansado. Ele estava desapercebido. Ele acreditava em tudo que seus filhos falavam. O povo chegava nele e dizia: olha, meu filho está fazendo isso. Ele não acreditava. Ele não queria acreditar. Ele preferiu acreditar em seus filhos do que acreditar do que o povo, do que ir à presença de Deus e dizer: Senhor, mostra-me, meus filhos estão errados. Será que meus filhos estão errados? Demonstra, Senhor. Nem isso ele fez. Irmãos, quando nós estamos errados, nós muitas vezes temos que chegar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, eu não sou, como diz Deus, eu não sou perfeito, mas eu digo para Deus: Senhor, eu quero todos os dias para fazer o melhor para Ti, me preparar para fazer o melhor. E quando nós nos preparamos para fazer o melhor, Deus fala através da palavra, Deus fala através da oração. Até mesmo à noite, quando tu está dormindo, Deus fala contigo, te mostra algo. Olha, evita isso, evita aquilo. Até mesmo, irmãos, eu vou ser bem sincero com você, Deus tem evitado eu procurar até pessoas que eu procurava, que era do meu meio, eu tenho evitado, porque Deus tem me mostrado: olha, cai fora. E a pior coisa que tem é tu não ouvir e permanecer. As nossas amizades, nós temos que cortar algumas, sim, mas tu não vai deixar de falar, mas tem que deixar de estar junto. Porque é errado muitas vezes, porque as pessoas têm dentro junto, vão dizer: aquele é igual a eles, aquele está igual a eles. Então é a maneira que Deus tem de nós tirar do convívio das pessoas. Olha, irmãos, eu quero dizer algo aqui nesta noite, que muitas vezes nós nos afastamos das pessoas. Deus nos afasta das pessoas para fazer uma pessoa melhor. Tu não é melhor que ele, sim, é isso. Eu não quero que você pense que tu é melhor, eu sou melhor, não. Nós não somos melhor que ele. Não, mas Deus não quer que você se junte com ele, porque muitas vezes você está junto e você está fazendo as mesmas coisas. Então eu prefiro muitas vezes estar sozinho. Eu prefiro ir sozinho, andar sozinho, dentro da minha casa sozinho. Então é muitas vezes com quem você está se relacionando. Eu tenho olhado muito esses meus relacionamentos com pessoas, amizades, e eu tenho me afastado, eu tenho visto que não é para mim. Se esses homens fizessem isso, fizessem o melhor para Deus, continuassem fazendo, porque aqui era perpetuamente o que Deus tinha dado para eles. Era perpétuo, era para sempre, era uma aliança que Deus tinha feito, mas eles cortaram essa aliança. E através dessa aliança eles morreram. Irmãos, a palavra de Deus diz, olha só, quando chegou ali no 4:18, glória a Deus, 4:18 diz assim, ali vai falar sobre a morte de Eli. 1 Samuel 4:18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Aleluia. Vocês viram o que acontece com aquele que não ouve? E aconteceu como Deus disse.
Eli, ele julgou Israel por 40 anos. 40 anos. Talvez fosse a idade dos seus filhos, talvez menos. Mas olha só o que aconteceu quando nós não ouvimos mais quando ele não ouviu mais a voz de Deus. E aconteceu isso. E seus filhos morreram lá. Eu quero dizer para vocês nesta noite que a nossa aliança que Deus faz com nós, Ele não quebra, mas nós quebramos a aliança com Deus, muitas vezes fazendo as coisas erradas, as nossas escolhas erradas. Abra sua Bíblia ali em... Volte um pouquinho para trás. Aleluia. Em Números capítulo 18, 32. Que diz assim: assim não levareis sobre vós o pecado, quando eles oferecerem o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morreis. Sabe o que significa aqui? Deus estava alertando para não profanar aquilo que o povo de Israel trazia para os sacerdotes. Sacerdote não era para profanar aquilo que era entregue para Deus. E eles profanaram. Quando eles profanaram isso, lá atrás, em Números 18, 32, mostra para nós que eles não eram, era um alerta para eles, e eles não obedeceram esta alerta. O que Deus está falando muitas vezes para nós? Ele está nos alertando. Ele nos alerta: olha, não profana, não faça nada errado. E eles profanaram, eles erraram. Eles fizeram aquilo que não deveriam. Profanaram o melhor de Deus, o melhor para Deus. Eles profanaram, pegavam e se alimentavam daquilo. Se alimentavam primeiro e depois entregavam o resto para Deus. Irmãos, ultimamente eu tenho colocado meu coração para Deus, dizendo: Senhor, eu vou falar algo aqui sobre oferta e dízimo. Oferta e dízimo, irmão. Muitas vezes nós pensamos, Deus está nos dando. Eu digo para vocês, eu louvo a Deus porque Ele não tem deixado faltar nada. Quando eu vim agora dessa viagem, eu não tinha nem trabalho. Eu ainda tinha aqui, estava só esperando em Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ao chegar aqui, Deus abriu uma porta enorme de serviço para mim. Para mim poder pagar minhas contas, minhas dívidas. Tá dando dízimo na igreja, poder ofertar. Irmãos, quando eu deixo de ofertar, quando eu deixava até mesmo de dar o dízimo, o meu coração, ele ficava queimando, eu ficava triste. Eu dizia: Senhor, eu peguei o dinheiro aquele, eu poderia ter tirado o dízimo, mas eu peguei e gastei, e agora? E aquilo batia na minha cabeça, e aquilo ficava na minha cabeça, batendo, e eu dizia: Senhor, agora eu vou lhe dizer, hoje, se amanhã, olha só, amanhã eu vou deixar de pagar aquilo que eu tinha que pagar, eu vou dar aquela oferta que eu disse na igreja. Eu vou dar porque é para a tua casa. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê mais porta de emprego, abra a porta de emprego, mas se eu começar a comer as minhas primícias e não trazer a tua casa, eu vou patinar o resto da minha vida. Irmãos, quando eu comecei a fazer isso, Deus começou a abrir portas. Para vocês verem, eu fiquei todo esse tempo fora,
Fiquei 40 dias fora daqui. Mas cada dinheiro que eu pegava lá, eu dava dele dízimo. Até lá na outra igreja, lá era até dinheiro que eu pegava. E eu pegava e dava ouro. Toda semana eu pegava e dava. E Deus foi suprindo, que quando eu cheguei aqui, Deus escancarou uma porta enorme aqui na minha cidade. Enorme. Tinha gente lá que estava até me oferecendo o serviço. Eu disse, não, para cá eu não volto. Eu vou lá na igreja, lá que eu fico. E Deus confirmou, irmãos. Deus confirma as bênçãos na tua casa. A gente muitas vezes que nós somos errados. Nós que fizemos errado. Eu faço errado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele olha para mim e diz assim, olha, as portas vão se abrir. E tu vai fazer aquilo que tu disse. Com certeza. Então, quando nós temos temor e tremor e fazer aquilo que nós dissemos para Deus, nós temos que cumprir. Não fazer que nem nós mulheres. Iam lá tirar o melhor, a melhor carne. Irmão, vocês viram aqui quando a palavra falou aqui sobre o Eli, como é que ele era? A palavra diz que ele era já de idade e era um homem o quê? Pesado. Olha só, irmãos. Todas as gorduras que comia, até ele comia, olha o tamanho, talvez fosse aquele homem. Porque a palavra diz que ele era pesado, caiu e quebrou o pescoço. Ali na porta, no lugar onde ele estava. Talvez ele estava pensando ali e dizendo, ó, meus filhos vão vir, meus filhos vão voltar, mas não. O que Deus prometeu aconteceu. E é assim que Deus faz na nossa vida. O que Ele promete, Ele cumpre. Mas muitas vezes nós não cumprimos. Nós lemos também, abre ali Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, 59. A misericórdia, aqui no meu diz misericórdia, restauração. Mas no 59 diz assim: porque diz o Senhor Deus, eu te farei como fizer, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Quebrando. Aqui não foi Deus que quebrou. Aqui a palavra diz que foi quebrada esta aliança que Deus fez. Olha como que é, irmãos. Como nós quebramos a aliança com Deus. Nessa aliança quebrada, nós temos as consequências dos nossos erros. Mas também tem uma palavra que vai te dizer em Hebreus capítulo 9, que é bem conhecido nosso, né? Hebreus capítulo 9, 6, 7, que diz: ora, estando estas coisas assim preparadas a todo o tempo, entraram os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Como entrava o povo, como entrava o sumo sacerdote ali dentro. Eles perderam isso aqui. Eles perderam o sumo sacerdote pelos seus erros. Irmãos, eu posso imaginar, quando eu estava lendo, eu fechava os olhos, eu poderia ver na mente eles não entrando no segundo templo ali. Me veio à mente que eles não entravam mais ali, porque eles sabiam que estava errado. Porque se eles entravam ali, eles morriam.
Não adiantava eles fazer o sacrifício. Talvez eles nem faziam mais sacrifício para eles, para pagar o seu pecado, para entrar uma vez no ano pelo povo. O povo aqui talvez estava sendo enganado por eles. Mas nós temos o melhor sumo sacerdote hoje, que é Jesus Cristo. Nosso sumo sacerdote Jesus. Nós não precisamos pagar nada para Ele. Nós só temos que ser gratos. Nós só temos que se colocar na presença dEle e dizer: Senhor, o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado. Eu preciso que o Senhor perdoe o meu pecado. Eu preciso que o Senhor me perdoe, porque é somente Ele que vai se chegar na presença de Deus e dizer: olha, o irmão Cláudio, o missionário Cláudio, ele está pedindo perdão pelos seus pecados, Pai. Eu estou aqui intercedendo a favor dele. E nós vamos poder chegar na presença de Deus e Deus dizer para nós: venha, pode chegar, pode se chegar, porque tu és um servo fiel. Tu foi fiel um pouco, mas no muito eu te colocarei. Deus não está dizendo que vai colocar nós uma riqueza aqui dentro, não. A riqueza ali fora, não. Mas a riqueza nossa vai ser lá no céu. Nós podemos correr atrás muitas vezes aqui de um trabalho, ter dinheiro para pagar algo, mas Deus nunca vai nos deixar a perecer. Mas no momento em que nós sairmos daqui deste mundo, chegarmos lá no céu e dizer: Senhor, aqui estou, obrigado pela tua misericórdia, Senhor, vou me jogar nos teus pés, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor me sustentou, até enquanto eu estava lá o Senhor me protegeu, mas se não fosse o Senhor eu não chegaria até aqui. Se o teu sangue não fosse derramado, eu não chegaria aqui. E se o teu sangue não fosse vertido naquela cruz, eu não estaria aqui. Mas pela tua misericórdia, pela misericórdia do Pai Altíssimo, Pai de Abraão, Isaac e Jacó, e mesmo assim o Senhor me achou, o Senhor me escolheu como aquele homem pecador que eu era. O Senhor me escolheu e aqui estou. Talvez muitas vezes, irmãos, nós devemos pensar de onde nós saímos, de onde nós estávamos, mas muitas vezes nós esquecemos de onde. Mas nós devemos lembrar todos os dias e dizer para Deus: Senhor, obrigado. O Senhor me escolheu. Se eu estou aqui chorando, com o coração imutado, muitas vezes sangrando, é porque o Senhor tem me carregado nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tenho orado pelo meu filho, eu tenho orado pela minha filha, eu tenho buscado pela minha família, mas Senhor, é o Senhor que tem me dado força todos os dias. Se não és tu, que eu acorde pela manhã, posso ver até mesmo clarear o dia, até mesmo sair pela rua. Pai, eu não sei se tu me livrou. Quantas vezes o Senhor me livrou de acidente, quantas vezes o Senhor me livrou de algo que veio para me atingir, mas nem isso eu consegui ver. Mas o Senhor vê, o Senhor sabe. E porque no momento que meu filho e a minha filha saírem de casa durante a noite, eu não sei aonde eles estão, eu não sei, mas eu te peço, Senhor, eu venho orar por ele, eu venho orar por ela, eu venho buscar pelos meus filhos, até mesmo aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, pela minha família. Irmãos, Deus tem colocado pessoas que eu nem imaginava, muitas vezes, orar por elas, mas eu tenho orado, eu tenho buscado por cada vida e colocado a Deus, que Deus, Ele tem me dado até mesmo a resposta daquilo. Irmãos, esses dias mesmo eu estava orando por uma prima e eu comecei a orar, eu orei 2 dias, aí depois não orei mais, mas quando foi no terceiro dia, ela pegou e me ligou e disse: olha, eu pensei em ti
esses dias, o tempo que tu estava aqui, tu orava, eu via que tu orava, tu estava lendo a Bíblia. Tu sabe que eu senti o desejo de te ver aqui daquela maneira. Eu me senti bem, a minha casa se sentiu bem. Eu gostei, eu amei da maneira que tu estava dentro da minha casa. Tu é diferenciado, primo. Tu é diferenciado. Eu quero dizer para ti, primo, continua sendo este homem de Deus, porque nós sentimos a presença de Deus na tua vida. E, meu primo, eu quero dizer para ti que tu fez a diferença dentro da minha casa. Por isso, irmãos, nós temos que ser diferentes quando nós vamos nas casas. Não é porque eles fumam ou bebem, não é porque eles estão ali, mas Deus começa a trabalhar nos corações da nossa família. E eu sei que Deus vai continuar trabalhando. E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu ainda quero ouvir Ele dizendo: olha, nós procuramos na igreja, nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E é dessa maneira, irmãos, que nós devemos buscar para a nossa família. E nós não podemos deixar de orar por elas, né, missionário? Temos que estar sempre orando pela nossa família. A nossa família, muitas vezes, ela não sabe, mas elas necessitam de oração. Não somente nós. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: eu vou orar pelo José, vou orar pela Joyce, vou orar pelos irmãos lá da igreja, os que estão bem perto, vou orar por esses. Mas Deus vai: não, pode até orar por eles, mas tem uma pessoa que eu quero que tu ore por ela. E Deus coloca aqui no nosso coração, e nós oramos por cada um deles. E nós temos que estar preparados, porque era perpétuo a descendência de Arão, mas não chegou aonde deveria ter chegado. Mas Deus levantou um profeta, mesmo antes dele nascer. Deus já tinha escolhido Samuel, assim como Deus escolheu você, assim como Deus escolheu o pastor Ademir, pastor Telmo, pastor Giovanni. Deus escolhe nós até antes de nós nascermos. Muitas vezes você vê: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu quero dizer para você, quando nós somos chamados, quando nós somos escolhidos, quando nós somos eleitos, você é um eleito. Irmã Mariana é uma eleita, né, pastor? Ela está aqui, ela é uma eleita. Ela está buscando por sua família. É uma eleita de Deus. Deus trouxe ela e ela está aqui. E ela muitas vezes é a primeira chegada daqui. E é isso, irmãos, que Deus quer para nossas vidas, amém? Vamos colocar em pé. Antes de entregar para o pastor, eu gostaria de fazer uma oração para agradecer a Deus. Lembre-se, irmãos, quando nós somos escolhidos, nós devemos fazer o melhor para Deus. Nós temos que estar preparados para o que Deus tem para nossas vidas. Deus não quer multidões que estejam cheios aqui, cheio, pulando, gritando. Mas Deus quer aqueles verdadeiros adoradores que adorem com espírito e verdade. Então você é um adorador. Você está aqui porque é um adorador. Porque você ouve a voz de Deus. Eu não vou ficar em casa, eu vou lá. Pode chover, pode esfriar, pode cair o que for, mas eu quero estar lá, no tabernáculo, na casa do Senhor, para adorar o meu Jesus. E este tem que ser o desejo do nosso coração, todos os dias, amém? Feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Ele por este momento, pelo dia. Por agradecer a Ele, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele nos deu hoje. Por nós poder chegar à casa dEle. Por poder nos colocar. Oh Deus Altíssimo. Deus maravilhoso, Deus Pai. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Oh meu Pai. Tu nos escolheste para estar aqui nesta noite.
neste sábado. Tu nos deste um dia abençoado, um alimento. Oh Pai, obrigado. Eu venho neste momento, ó Pai, pedir por nossa cidade do Alegrete, por nossos bairros, os hospitais aqui, ó Pai, da